pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa série Bebês e a BNCC? Desta vez tratando aí do campo de experiência corpo, gestos e movimentos? Vamos comigo? Então, nessa terceira parte dessa série Bebês e a BNCC, nós vamos dar uma lembradinha aí sobre alguns pontos importantes da BNCC e em seguida eu vou mostrar para vocês algumas experiências práticas de acordo com cada objetivo previsto no campo de experiência corpo, gestos e movimentos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora, dá uma curtidinha aí e comente também se você achar necessário. Então vamos lá, pessoal. Dentro aí dos campos de experiências previstos na BNCC com relação à educação infantil, nós temos então 5 campos de experiências. Nós já tratamos aqui desse campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Se você não viu ainda, depois dá uma olhadinha aqui no canal que tem lá para você. E nós vamos tratar agora desse campo de experiência, então, corpo, gestos e movimentos. Lembrando que nós temos 3 faixas etárias previstas na BNCC e nesse caso aqui a gente está tratando dessa primeira faixa etária, tá? Que vai de bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Lembrando que, gente, dependendo aí da proposta que eu coloco para você, dá para você ter uma ideia do que possa fazer, então, com uma criança que seja maior, que esteja numa outra faixa etária. Então, não deixe de assistir, não. Tenho certeza que vai clarear um pouquinho as ideias e vai te ajudar ou no planejamento ou em casa com o seu filho. Continua aqui comigo. E lembrando também, mais uma vez, gente, isso é muito importante, que nós temos lá na BNCC os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Eles são importantes na hora de fazer o seu planejamento, porque você tem que garanti-los. E quais são eles? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E corpo, gestos e movimentos. Olha só que interessante, a gente conhece o corpo a partir do movimento e a gente conhece o movimento a partir do corpo. Olha que interessante. A criança, ao movimentar o seu corpo, ela então tem condições de olhar para uma determinada parte, de conhecer a função daquela parte do corpo e também à medida que ela conhece, essa é a minha mão, o que eu posso fazer com a mão? Então, uma coisa complementa a outra. E o que a BNCC nos diz com relação a esse campo de experiência? Eu vou ler aqui para vocês para a gente refletir um pouquinho. Precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo, tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhota, alongar-se, etc. Ufa! Quantas possibilidades a criança encontra, então, com o seu corpo na descoberta desses movimentos e desses gestos. Perceba que aqui também fala da questão lúdica, o espírito lúdico e na interação com os seus pares. E como é rico como é rica essa possibilidade de interagir por meio de uma brincadeira. E aí é que a criança então faz essas descobertas de uma maneira tão gostosa para ela. E aqui também fala, pessoal, do uso do espaço com o corpo. E que interessante seria se esse espaço pudesse ser também interessante para essa criança. Por quê? Um espaço onde há objetos,
ou até mesmo uma característica que chame a atenção dessa criança, vai ajudá-la a movimentar-se e então ter essas descobertas. Então pensem nisso na hora que estiverem montando ali uma salinha de berçário, ou a mamãe e o papai também, na hora que pensarem num espaço dentro de casa para que a criança, o seu bebê, possa se movimentar, possa brincar. Pense, porque quanto mais interessante é esse espaço, então, mais significativo ele vai ser para a criança aprender e se descobrir. Então, começando ali, gente, lembrando que, ó, temos um código aqui, né? O que quer dizer esse código? EI quer dizer educação infantil. O 01 é aquela primeira faixa etária, que então é essa, né? Lembra que nós tínhamos 3 faixas etárias? Então, 01 corresponde a essa primeira faixa etária, que é a faixa etária dos bebês. CG, então, é o código desse campo de experiência que nós estamos tratando, corpo, gestos e movimentos. E 01 quer dizer o objetivo. Qual que é esse objetivo? Vamos ver aqui. Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. E como que a gente vai fazer isso? Então, aqui eu dei uma sugestão de colocar o bebê deitado de barriga para baixo. Coloque na frente dele um objeto ou brinquedo atrativo numa distância que o instigue a movimentar-se para pegar. Essa experiência estimula os bebês a engatinharem. E aí eu pus aqui do lado, propor desafios que instiguem o movimento. Então, quando a gente coloca a criança, né, de barriga para baixo, primeiro que a gente já cria nela aquela propensão a ela querer mudar de posição e aí ela vai se movimentar e vai trabalhar alguns músculos importantes para o seu desenvolvimento corporal. Há muitos cientistas por aí que falam da importância de alguns minutos por dia você deixar a criança nessa posição. Lógico, sempre respeitando também, né? Como que ela está se sentindo. Você vê que de início ela não fica muito confortável nessa posição, deixa alguns minutinhos só, vai interagindo com ela, de forma que ela se distrai um pouco. Mas esse movimento, ou melhor, essa posição de ficar de barriga para baixo, ela é importante porque mais para frente a criança vai passar a levantar o tronquinho e vai passar a engatinhar, ok? Então, ela precisa já estar ali com os músculos prontinhos para então passar para essa nova fase. E aí, você colocando esse brinquedo atrativo na frente dela, vai ser então importante para que ela se sinta instigada a se mexer para então pegar. E aí, você vai ver ali mais ou menos que distância que você coloca, não põe numa distância muito grande que vai ser vai ser impossível da criança chegar até o objeto para não frustrar, né? Mas põe aquela distância ali que você sabe que de repente ela esticando um pouquinho mais o braço, ela consegue. Se ela já estica muito bem o braço, então deixa um pouquinho mais longe para ela tentar movimentar outras partes do corpo, então, para tentar pegar esse objeto. Você vai olhando, com a sua observação, você vai tendo essa noção, então, do que fazer de forma que instigue a criança a se movimentar. No segundo objetivo, nós temos experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. Então, eu pedi para fazer uma montanha com almofadas, cobertores, lençóis, etc. E você vai chamar a criança, estimulando-a a passar por cima da montanha. Se a criança não está engatinhando ainda, é legal também você fazer essa montanha, colocar a criança ali próximo, subindo um pouquinho, cuidado com a sustentação do corpo dessa criança, né? Mas ali vai ter uma montanha bem fofinha e a criança então vai estar numa posição diferente e ela vai querer se movimentar de alguma forma, tá? Eu coloquei aqui também um objeto que talvez você encontre em essas almofadas assim, né? Nesse formato aqui, que também são bem legais para colocar a criança ali em cima. Você pode fazer um movimento de ir para frente, ir para trás, para ajudar nesse movimento também. E aqui eu coloquei uma ilustração, né? Dos cobertores, um amontoado em cima do outro. Você pode colocar um lençol por cima para ficar mais com carinha de montanha.
E a criança que está engatinhando, então, aí se torna até mais interessante para ela, porque ela vai ter um obstáculo, mas um obstáculo que vai desafiá-la a ter um certo esforço corporal, um movimento diferente e tudo mais. No terceiro objetivo, nós temos imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. Eu coloquei aqui como sugestão tocar a música Imitando os Animais, que é do CD Só para Baixinhos, número 3, lá da Xuxa. É a Xuxa Só para Baixinhos. E aí você então vai dançar com a criança, seguindo as indicações de imitações dos animais. Dá uma procuradinha aqui no YouTube. Eu particularmente gosto muito dessa música, porque as crianças correspondem muito bem a ela. Eles gostam muito. Lá tem essa chamadinha para imitar os animais e as crianças adoram. Combina ali com o ritmo da música, fica bem legal. Mas existem outras músicas também. Tem a música do Seu Lobato, Pintinho Amarelinho. Peguei aqui algumas músicas que geralmente vocês conhecem para que eu não seja forçada a cantar aqui, porque vocês não vão querer ouvir eu cantando. Tá bom, gente? Mas procurem, pesquisem por essas músicas que, de alguma forma, elas fazem a criança imitar um animal, ela também instiga esses gestos, talvez para cima, para baixo, mas a questão da imitação do animal é algo que chama muita atenção da criança, ela gosta demais. O Pintinho Amarelinho é uma das músicas que os bebês gostam muito, os primeiros movimentos que eles fazem de imitação é esse aqui. Então, vai por mim, que são músicas boas para trabalhar e instiga a criança também a movimentar o seu corpo para dançar, corresponder e tudo mais. Lembrando, gente, que quão é importante essa questão do dar tchau, sorrir, mandar beijo, tudo isso que a gente sempre está fazendo com a criança ali, às vezes de maneira até inconsciente, né? É algo muito significativo para ela, porque ela está, como eu já disse em outro vídeo, numa fase de imitação. E a partir da sua expressão corporal, ela vai ter um modelo também para ela corresponder mais para frente, nas suas relações com outras pessoas. Então, e é tão gostoso ver um bebezinho sorrindo, olhando, tem aqueles bebezinhos que gostam de piscar e tudo mais. Então, assim, são brincadeiras que nós fazemos, corriqueiras aí, mas que tem muito significado para a criança e a ajuda a ter percepção dessa expressão corporal. Lembrando também, gente, que nessa questão da imitação, a criança também tende a repetir alguns comportamentos. Então, professores, pais, fiquem atentos à maneira como você age com uma criança, como você, de repente, nem age diretamente com ela, mas a maneira como você age ali com a mamãe, quem é o papai, ou a mamãe com o papai, ou com os irmãos e tudo mais, a criança está olhando o tempo todo ali. E às vezes você pensa que por ser bebê, não vai interferir em nada no comportamento dela. Interfere sim. Então tome cuidado com o seu tom de voz, né, a sua forma de se expressar, se você é um pouquinho mais agitado ali, ok, não tem problema, mas procure em certos momentos demonstrar ali uma certa tranquilidade, seja ali na hora dessa criança estar sendo amamentada, tá? Passe esses momentos de segurança para a criança. Isso é muito importante, fiquem atentos a isso. No quarto objetivo, nós temos participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. Então, o que eu coloquei aqui? Diga frases de incentivos quando a criança estiver em momentos de higiene, troca, banho, escovação de dentes ou de alimentação. Frases como: esse banho gostoso vai te deixar cheiroso, estimulam a criança a adquirir bons hábitos. Permita também que a criança participe ativamente desses momentos, segundo suas possibilidades, mas sem subestimá-las. Gente, são momentos muito importantes, que às vezes também a gente pensa assim, é tão corriqueiro, rotineiro, imagina, não tem significado nenhum, mas tem sim. Fiquem atentos na hora de dar uma comida para a criança, oferecer, né, essa comida para a criança, que você olhe nos olhos dela, que você dê toda aquela atenção,
corresponda, diga alguma coisa. Olha, você está comendo agora um feijão. É gostoso esse feijão? Vai conversando com a criança, não torne esse momento um momento automático, sem significado, mas torne-o significativo de verdade à medida que você interage de fato com essa criança, tá ok? Lembrando que a autoestima está muito ligada com esse cuidado com o corpo, tá? Então, tome cuidado também da maneira que você fala para a criança. Esse pezinho feio. Não tem necessidade de falar esse tipo de coisa, né? Mas assim, elogiar na medida certa. Que bom, você tomou um banho, você tá limpinho. E a criança adquire pouco a pouco essa autoestima. Ela vai percebendo o seu corpo e vai gostando do seu corpo. Isso é essencial para o seu desenvolvimento saudável, ok? E lá no quinto objetivo, nós temos utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. E a sugestão de experiência foi: ofereça à criança potes e tampas. São objetos interessantes que a estimulam a brincar, explorar e descobrir as possibilidades de manuseio. Uma dica que eu coloquei ali: utilize potes vazios e limpos, claro, de requeijão, sorvete, sabão em pó. Sabão em pó que eu falo que tem uns potezinhos menores, né, de plástico, e são muito bons também para brincar com essa criança. Higienize devidamente, né? E tome cuidado também, porque se tá o cheiro ali ainda, pode causar alguma alergia na criança. Mas se você consegue neutralizar aquele cheiro, não tem problema nenhum. Cremes de cabelo e tudo mais. Então, faça ali a higienização devida desses objetos e aí ofereça para a criança. Gente, eles amam explorar. Porque eles estão nessa fase de explorar concretamente as coisas. E são coisas assim que a gente encontra em casa e a gente não dá valor. Vai juntando, pede lá para a cunhada, pede lá para a irmã, seja lá quem for, pede para juntando para você. Tenha então uma boa coleção desses potes e tampas, deixa numa caixinha e uma hora oferece para essa criança. O legal é que cada dia que ela brinca, ela faz uma nova descoberta. Então vai ter os momentos que ela vai descobrir por si e vai ter os momentos que você também vai mostrar para ela a possibilidade de abrir, fechar, de colocar um em cima do outro e tudo mais. Bom, gente, por hoje é isso. Lembrando que eu coloquei uma experiência de acordo com o objetivo para ficar mais claro aí para você, professora. Mas uma experiência que a gente dá para a criança, ela tem muitas possibilidades dentro dos objetivos dos campos de experiência que nós temos propostos lá na BNCC. Então, fique atenta a isso. Esses objetivos aí, ou melhor, essas vivências que eu passei para você dentro dos objetivos, tem outras possibilidades que você pode inserir, outros objetivos que você pode inserir. Então, fique bem atenta a isso aí, para você, então, enriquecer o seu planejamento. E lá nos próximos vídeos, eu vou dar dicas de experiências práticas, claro, esse é o nosso objetivo, mas no próximo vídeo vai ser para o campo de experiência traços, sons, cores e formas. Olha lá o bebezinho fazendo arte. Gente, que delícia, hein? Que beleza. E quem vai limpar essa bagunça? Então, vamos lá, hein, pessoal? Conto com vocês. Por hoje é só. E lembrando, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, curte, comente. E ative as suas notificações, porque assim que ele vai aí para o ar no canal, você já fica sabendo e você já tem a possibilidade de assisti-lo, tá bom? Aqui nesse canal, Educação Infantil é para todos. Dá uma olhadinha aí se você está chegando agora. Tem bastante conteúdo, tanto para você quanto para as crianças. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau, tchau, pessoal. Lembrando que eu tenho uma página também chamada www.janeprado.com.br e lá tem alguns materiais disponíveis, dentre eles muitas historinhas infantis escritas por mim, que eu tenho certeza aí que a criançada vai gostar também.
Tem uma página lá no Facebook, me acompanhem por lá também. Aí é Prof. Jane Prado. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, então, e até a próxima. Tchau, tchau!